não permitir que os índios se aproveitassem disso também? Lógico, óbvio que não. Por isso o bom senso prevaleceu. E muitos colonizadores, especialmente os missionários, se dispuseram a ensinar as técnicas da Europa aos índios, com evidente interesse de ajudá-los e não como uma afronta premeditada à sua cultura. Aliás, essa ausência de preconceito cultural fica evidente na medida em que, por sua vez, os colonizadores adotaram, com toda a simplicidade, os costumes e técnicas indígenas que julgaram melhores que o seu, como, por exemplo, o uso da rede, ou, isso é pitoresco e interessante, o banho frequente. O banho frequente é um legado que nos vem do índio, né? Assim como o uso da rede em clima tropical, óbvio. Se nós fôssemos considerar isso um genocídio cultural, nós teríamos também que denunciar as influências maléficas sofridas pela cultura ocidental em contato com os índios, e disso ninguém fala. Por exemplo, um dos costumes que passou de um lado para o outro foi o hábito indígena de fumar. O fumo não era conhecido pelos europeus, era conhecido pelos índios. Foram os índios que ensinaram os europeus a fumar. Haveria no mundo hoje um tribunal que aceitasse um processo contra os índios e os missionários, movidos pelo mais delirante inimigo do cigarro, pedindo uma indenização pelos males que o fumo brasileiro fez nos costumes, na cultura e na saúde dos europeus? Ou devemos pelo menos exigir aos índios um pedido de perdão pela propagação da nicotina na Europa? Mas para que pudesse haver qualquer transmissão de conhecimento, havia uma condição prévia que era o domínio da língua. Foi o que perceberam os missionários. E vejam que coisa curiosa. Em lugar de imporem aos dominados, aos índios, né, a língua europeia dominante, veículo, aliás, muito mais apto para transmitir os conhecimentos técnicos que eles queriam transmitir, a primeira medida que tomaram foi aprender a língua dos índios e compendiá-las em gramáticas. E se hoje nós conhecemos a língua tupi na sua forma clássica, é porque houve um padre Anchieta que cometeu a afronta cultural de recolher essa língua e dar-lhe uma forma escrita, criando ao mesmo tempo a primeira poesia, o primeiro teatro e a primeira literatura em tupi, que se conservaram até hoje. A quase totalidade das línguas indígenas que sobreviveram até nossos dias só sobreviveu porque os missionários, já nos primeiros contatos, se empenharam em estudar essas línguas e conservá-las. Os missionários foram preservadores da cultura indígena e não inimigos dela. Há uma corrente sociológica e talvez também ideológica e política que defende acirradamente a ideia do isolacionismo. O índio ainda hoje deveria ser mantido à margem da influência do branco, mal comparando, pedindo desculpas pela crueza da expressão. Parece que essas pessoas preferem manter os índios numa espécie de jardim zoológico cultural, para objeto da curiosidade e do estudo de outros povos. Se os índios real e livremente assim o desejaram, tudo bem. Mas será que querem? Quando nós vemos os índios vestindo roupas de branco, jogando futebol, comercializando seu mogno e suas pedras no exterior, adquirindo televisores e videocassetes e todos os aparelhos modernos, tendo sites na internet e falando em celulares, é difícil achar que realmente queiram ficar no seu modo primitivo de vida. Ora, se eles não quiserem ir para o zoológico cultural, quem é que vai ter autoridade de impedir que eles fiquem? Não terão eles o direito de buscar o convívio social e a integração com os outros povos? Por que eles não podem se integrar? Porque nós, os brancos, não queremos? E a liberdade, onde é que fica? Exageros à parte, bem cabe aqui o comentário do Olavo de Carvalho.
Ele é exagerado, mas eu vejo bem o que ele diz. Muitos de nossos índios abandonaram a cultura tribal, entraram na nova sociedade, adotaram a religião cristã. O parlamento e as universidades estão repletos deles. E cada família antiga desse país se orgulha de ter mais que uma gota de sangue indígena. Os outros caíram vítimas de uma antropologia maluca e empenhada em conservá-los como objetos de museu e bichinhos de estimação. Os primeiros representam a força e a glória das raças indígenas. Os segundos, a vergonha e a morbidez de um atavismo insano, alimentado e manipulado por um dominador mais rico e malicioso do que aquele contra o qual hoje ostenta uma revolta esquizofrênica e deslocada no tempo. Fala-se muito atualmente dos males que os europeus trouxeram aos índios da América, e particularmente do Brasil. Mas a justiça e a equidade mandariam perguntar: será que não trouxeram também algo de bom? Será que a contribuição do homem branco no Brasil e na América se limitou ao genocídio dos povos nativos, à destruição de sua cultura, sem que tenha acrescentado mais nada em matéria de princípios civilizatórios, de religião, de arte, de direito, de moral, de tecnologia, de pensamento, de ciência, decisivos para a formação de nossa personalidade nacional e de nossa identidade cultural? Será que o homem branco só trouxe devastação, meu Deus do céu? Ou introduziu ao mesmo tempo certas instituições, certos princípios e valores essenciais para a nossa vida e nossa cultura? Em suma, será que não valeu a pena construir um novo mundo? Esse onde nós respiramos e que nós lutamos para aperfeiçoar? No caso do Brasil, seria melhor, após a chegada de Cabral, que os portugueses se voltassem para sempre, abandonando aqueles homens e mulheres cor de cobre, aquela, aspas, bem-aventurança paradisíaca? Nós vamos voltar a falar disso. O tempo acabou e ficamos por aqui hoje. Vamos pensar um pouco nisso, vamos pedir a Deus pelo nosso país, pela nossa pátria, pela terra de Santa Cruz. Vamos pedir a Deus por todos as nações indígenas que semeiam o nosso país, e vamos agradecer a Nossa Senhora a graça de termos sido colonizados pelo catolicismo. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. A Rádio Voz do Coração Imaculado apresentou Brasil, Terra de Santa Cruz, com a participação especial do professor Evandro Faustino. Brilhando sobre o mundo que vive sendo a luz, tu és um sol fecundo de amor e de paz, ó cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Aumenta a confiança do pobre, do pecador, confirma nossa esperança na marcha para o Senhor. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás.
ó cruz.